O Brasil precisa saber. Fala pessoal, o Brasil precisa saber hoje vai ser Red Pilado. Se prepara que a gente vai ter um bate-papo muito interessante aqui com o Felipe Fogosi. Como é que tá, Felipe? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, a gente está aqui num lugar agradável, né? Um jardinzinho, e eu acho que a conversa aqui vai render para mais de uma hora, hein? Tomara, tomara. Felipe, para quem não te conhece, cara, fala um pouquinho do seu passado, do seu currículo, o que você fez, roteirista, televisão, artista, enfim, fala um pouquinho para a pessoa que não te conhece, quem é você e os seus trabalhos profissionais até mais ou menos chegar aqui nesse ponto. Bom, eu sou um cidadão brasileiro aí, daqui de São Paulo, comecei fazendo televisão com 17 anos numa minissérie chamada Sex Appeal, em 92, na Globo. Fiquei alguns anos trabalhando na Globo, fiz algumas novelas como Olho no Olho, Explode Coração. Paralelo a isso, eu já começava, vamos dizer, no meu trabalho de escrita, né? Eu fiz faculdade de cinema na FAAP, na época eu colaborava com o Jornal da Tarde, escrevendo resenha de cultura. Ufa, achei que colaborava com o PCdoB, PSTU. Não, isso graças a Deus nunca. Nem quando era jovem? Olha, quando eu era assim, adolescente, cara, quando eu comecei a fazer teatro, talvez, acho que é a época que o jovem fica mais, vamos dizer, suscetível a ser engabelado por essa mentira da esquerda, né? Aquele flerte assim, a esquerda se preocupa com o pobre, vamos resolver tudo com amor. Mas aí meu pai, cara, na época, eu sou de 74, meu pai falou, filho, né, lembra quando, né, da tua infância? E a gente começou a conversar e ele falou, vem cá, existia Festival dos Festivais, existia Carnaval, todo mundo tinha passaporte, todo mundo podia viajar, né? O Ney Matogrosso saía na televisão de pavão misterioso, então que repressão era essa, né? Então ele começou a falar e eu comecei a entender que a narrativa não era bem a narrativa que eu acho que talvez tenha sido um erro aí da direita brasileira de nunca focar em como é estratégico a cultura, né? Sempre, de certa forma, entregou de mão beijada para a esquerda, né? Então a esquerda sempre, vamos dizer, teve a hegemonia, sempre conduziu a narrativa e então, para um jovem, né, mesmo naquela época que não tinha essa polarização, se acabava comprando, né? Que, então, né, eu lembro das diretas já e toda essa, né? Então ele falou, peraí, né? Era muito mais seguro, daí eu comecei a lembrar, bom, é verdade, né? Naquela época, nos anos 80, tinha toda uma questão e depois a gente vai vendo aí, né, como depois da abertura todo um degringolar da economia brasileira, como, né, a gente, quem viveu naquela época lembra, né, de Fiscal do Sarney, plano Collor, plano Bresser. Exato, cara, todos os problemas, né, econômicos, até, né, a chegada a tão, né, finalmente a esquerda vai tomar o poder. Na verdade, né, já tinha tomado com o Fernando Henrique, né, mas, né, com o Lula, e aí, enfim, a gente viu o resultado que deu, né. Mas eu te interrompi, você estava falando que estudou cinema na FAAP, não é isso? Estudei, depois eu morei 2 anos em Los Angeles, estudei no UCLA, para me aperfeiçoar, né, principalmente na escrita. E aí eu retornei em 2003 e continuei, né? Daí fiz novela no SBT, na Record, fiz a trilogia dos Mutantes na Record e, enfim, mais recentemente fiz as novelas infanto-juvenis no SBT, que também fazem muito sucesso, Chiquititas, e a última que terminou ano passado foi Aventuras de Poliana. Mas claro, né, isso sempre com muito teatro também, intercalando cinema, teatro, TV. E de uns anos para cá, desde 2015, eu tenho escrito as minhas histórias que foram para cinema, mas eu achei um caminho de transformar elas em quadrinho adulto, né, já que o cinema tem há muito tempo bebido na fonte do quadrinho para transformar em cinema, eu fiz o caminho contrário. Então peguei os meus roteiros e comecei a adaptar para quadrinho adulto. Eu sou fã de cinema, adoro. Ultimamente, devido à tecnologia, a gente assiste muito mais em casa, né? Outros filmes, seriados, então a gente perdeu meio que aquele hábito de ir para o cinema mesmo, às vezes com a namorada, mas eu boto muita fé de que o cinema mexe, né, com o imaginário das pessoas.
E foi muito marcante, certa vez, eu vi o Sniper Americano no cinema e na saída do cinema, um cara comentando com uma outra pessoa. Olha, que legal esse filme, né? Que pena que só tem nos Estados Unidos, que no Brasil a gente não tem exemplos como esse. Eu falei, como é que não tem exemplo como esse? Segunda Guerra Mundial, os pracinhas, as operações de paz Brasil já fez Haiti, República Centro-Africana, Congo, enfim, dá o devido valor aos nossos militares. E boto muita esperança aí que saia do papel o filme de Jambok, que conta uma dessas histórias reais, né, dos nossos pracinhas combatendo na Itália. Mas eu queria mudar de assunto, eu queria retornar aqui para o Fogosi, porque eu sei que você é cristão, confere? Sim. E você, durante algum período, se manteve afastado da sua fé? Teve algum período da sua vida em que você esteve mais distante? E agora, por que motivo ocorreu essa reaproximação? Pela graça de Deus, cara, porque eu nasci numa família católica, né, aos 15 anos minha mãe estava desenvolvendo uma doença cardíaca e, enfim, o prognóstico era ou ela operava em poucos meses ou então os médicos literalmente era óbito e ela, né, se converteu e por muito, né, pela fé e Deus curou, ela não teve que se operar, né, nesse prognóstico de em 6 meses ela ia, né, eles falavam que ela ia falecer. E isso a minha família, né, todo mundo se converteu junto, então eu fui muito ativo dos 15 aos 30 anos mais ou menos, né, eu comecei a trabalhar na televisão com 17, daí também na época em que, vamos dizer, o evangelismo no Brasil, a igreja evangélica não era tão grande, foi exatamente um salto, né, nos anos 90 que começou a crescer muito. Então, na época, era só o Dedé Santana e eu, de artista, vamos dizer assim, né, público, que se declarava cristão, né, e, enfim, evangélico e tal. Mas daí, algumas circunstâncias, que é aquela história da rebeldia humana, assim, que aquela história, né, se as coisas não acontecem do jeito que eu quero, então eu vou ficar de mal de Deus, vou ficar de birra de Deus. E acabei, né, saindo, assim, ficando 10 anos aí distante, e daí com 40, basicamente, que... Então não faz tanto tempo assim, que Deus me trouxe de volta. 6, 7 anos atrás, então. E isso você acredita que hoje em dia, no meio de uma cultura de cancelamento, lacração, um domínio, onde a esquerda, a última coisa que ela é democrática, dominando a classe artística, depois de uso da Lei Rouanet para comprar ou ao menos calar a classe artística, que isso é uma realidade inconteste. Você acha que ser cristão nesse cenário é muito difícil hoje em dia para um artista se declarar cristão? Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser cristão no meio artístico ou até mesmo na questão dos quadrinhos? Olha, é muito interessante essa tua pergunta, porque durante muitos anos eu achava que não, né? Mesmo, por exemplo, nos anos que eu fiquei na Globo, eu achava que não tinha problema nenhum, até que... Acho que foi 2014, eu tive uma reunião na Band com uma diretora lá que ia né, a gente ia conversar sobre um programa, que eles estavam com um projeto. Eu já tinha apresentado um programa lá, em 2011 eu apresentei um programa chamado Acredite Se Quiser, e, enfim. E ela tinha trabalhado na Globo também. E durante a nossa conversa ela exatamente falou assim, poxa, mas como era para você, né? Naquela época na Globo, eu falei, acho que era tranquilo, normal. E ela falou, não, porque nós tínhamos... reuniões de diretoria que a gente fala o que a gente vai fazer com ele, entendeu? Porque né, para a empresa assim, vamos promover esse ator porque ele vai de certa forma contra a narrativa. Então eu sempre achei que não tinha nenhum problema interno, mas depois eu entendi que tinha sei lá, uma salvaguarda assim nesse quesito. Mas por incrível que pareça, eu senti mais, vamos dizer, preconceito quando no segundo turno das eleições de 2018 eu publiquei nas minhas redes, fiz um videozinho, publiquei que eu não ia votar de jeito nenhum na esquerda, que eu não ia votar no Haddad, né, que eu ia votar no Bolsonaro. Pronto. Cara, aí foi muito interessante, porque pessoas que eu conhecia assim, há 20 anos, que eu já tinha trabalhado, falando para mim, você nunca mais vai trabalhar, cara. Entendeu? Entrei na lista negra do PSOL, né? Enfim, eu tô quase cavando uma vaga tua para trabalhar lá no governo, hein? Tô gostando desse bate-papo.
Eu conheço uns caras assim que estão trabalhando lá na cultura, sabia? Ah, é? É um pessoal que não é muito querido aí pelo pessoal global, não. Então, tal, cara, é mas é o seguinte, né? Eu não... Você não se arrepende de entrar nessa? Não, cara, porque... Será que a vida sua não seria mais confortável? Muito mais confortável. Rezando essa cartilha, fingindo um teatrinho e recebendo as benesses? Muito mais, mas é aí que tá, né? Quer dizer... E a esquerda fala tanto, né, do coletivo, eles sempre usam, né, o coletivo e o Brasil. E aí é exatamente pensar simplesmente no meu bem-estar, né? Porque, cara, quando perde todo mundo, né? Quando o país perde, né? Não é... Eu acho engraçado quem, por exemplo, nos anos do PT no poder, lucrou, se beneficiou, mas, cara, o mal é geracional, né? O mal é geracional, assim, são anos literalmente perdidos, assim, você vê na educação, você vê, né, jovens assim, sem menor capacidade intelectual de nada básico, matemática, português, né, interpretação de um texto. Então, ou você realmente pensa né, como cidadão brasileiro, né, no Brasil, ou você faz como um político, né, que de repente só vê ali o seu cargo como uma fonte de benefício próprio, entendeu? Então, não deixa de ser uma forma de corrupção, né? Independente, porque geralmente na sociedade civil sempre olha a classe política, né? Político, mas como que às vezes você, cidadão, contribui, né, para exatamente essa corrupção no Brasil, né? Então tem que ter uma mudança de pensamento. Eu acho que a gente viu exatamente as eleições de 2018 demonstraram isso, né? A grande massa, o grande brasileiro falou, não, a gente quer trabalhar, cara, a gente quer, né, ter a nossa família, pagar a nossa conta, né, e acabou, entendeu? Isso para mim é até uma definição de conservador. Quando o pessoal, o que é ser conservador? Mínimo, eu falo, né? O seguinte, vou fazer a pergunta, você vai sair do seu trabalho e o teu carro está apedrejado com os itens dentro do seu carro furtado? Você não gosta disso? Você tem um pouquinho de conservador já, porque a esquerda defende que a pessoa que furtou o teu carro é uma pessoa vítima da sociedade capitalista que não teve oportunidade, então roubar o seu carro é uma mera distribuição de renda, que eles dão um nome bonitinho de expropriação. Né? Você quer ter no Natal presentes embaixo da árvore de Natal, uma família junta, fazer uma ceia, um culto, ler a Bíblia e etc. Você gosta disso? Você já é um pouquinho conservador. Esses aí são valores judaico-cristãos, né, que perpetuaram o homem por milênios aqui na Terra, fez nascer a nossa sociedade, embasada em princípios como não matarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe, enfim, você também é um pouquinho cristão. E o brasileiro, eu acredito que a verdade é que a maioria deles é conservador. Sim, sim. Só não sabe disso. Sim. E a esquerda, que é antinatural, se aproveita dessa ignorância para entrar através de ONGs, através de políticos, ou seja lá o que for, para infiltrar na sociedade essa ideologia que vai, ideologia de gênero, aborto, contra a família, contra a religião. Todo padre é pedófilo, todo pastor é estelionatário para destruir a religião e fazer nascer a sociedade perfeita, idealizada por eles. E nesse contexto, então, Fogozzi, primeiro, se arrependeu de votar no presidente Bolsonaro e qual é a sua avaliação do governo atualmente? Cara, de forma alguma, de forma alguma. Não preferiu ter votado no 13, não, no Haddad? Eu imagino como que o Brasil estaria... Bom, é só ver a Argentina, cara, né? Um exemplo factível, ver a Argentina, né, o índice de inflação, fora a base militar chinesa lá, quer dizer, a perda, né, da autonomia nacional. Então, eu vejo como, e não idealizo, não, é óbvio, é uma pessoa, né? É interessante que os argumentos da esquerda são todos o que falam, né, ad hominem, assim, é tentar, não, porque ele é explosivo, né? Quer dizer, não quero saber do jeito que ele fala, eu quero saber se o governo tem CPI de corrupção. Não tem. Aí tem que maquiar, fazer uma CPI, né, da saúde para tentar atingir o cara, né? Quer dizer, não investiga os governadores, não vê repasse de verba federal. Então, mas isso é tiro no pé, cara. É tiro no pé porque eu acho que o brasileiro, principalmente, né, todo esse movimento político aí dos 4 anos que tem acontecido, desde, né, a última campanha eleitoral, o brasileiro começou a ficar muito atento, né? Esqueceu um pouquinho do carnaval, do futebol e começou a prestar atenção que a nossa vida
a nossa vida, né, como um todo está em risco, cara, porque, enfim, quem que está por trás desse movimento da esquerda no Brasil? Historicamente, né, desde a de 64 já o Zé Dirceu estava lá sendo treinado em Cuba pela KGB, quer dizer, sempre foi internacionalista, né? A esquerda sempre é internacional, por isso que quer destruir o nacionalismo, quer fragmentar a sociedade, é muito mais fácil, não tem unidade nacional, né? Então a gente, né, arrebenta a sociedade de um monte de minorias, né, e eles se apresentam como o grande aglutinador das minorias. Ah, não, nós vamos defender. Mentira, né? Então, a gente historicamente tem aí, né, por exemplo, LGBT, você falou, né? Vai ver em Cuba, né? Todo mundo fuzilado, né? Vai ver na Coreia do Norte. Che Guevara. Xi Jinping falou agora esse ano que não, a gente tem que fazer os meninos mais másculos. Por quê? Ele sabe, cara. Né? Você tem que ter soldados, você tem que ter exércitos, Sim, né? E ao contrário, nos Estados Unidos eles estão doutrinando todas as forças armadas com toda, né, a questão de ideologia de gênero, para enfraquecer o país. O pessoal fez uma comparação recente entre uma propaganda das Forças Armadas, né, de engajamento nas Forças Armadas, salvo engano da Ucrânia ou de algum país ali da Hungria, mas acho que foi da Ucrânia, e como é que era a propaganda dos Estados Unidos. Aí nos Estados Unidos era uma família, daquele jeito de configuração não tradicional, vamos assim dizer, né? YouTube, bloqueia a gente não, tá? Paulo já está dando um kick aqui no fundo. Uma família não tradicional que cria lá a mulher e a mulher para nas Forças Armadas. E o da Ucrânia não, os caras faca na caveira, estão os caras trocando tiro, Aí, ó, eu era açougueiro, mas estou aqui pelo meu país, Aí o outro vai lá, eu era padeiro, mas entrei nas Forças Armadas porque eu acredito aqui na minha pátria e ninguém vai invadir aqui não. E Que diferença de mundo, sabe? Como que as narrativas pré-feitas vão enraizando na sociedade. Que guarda é esse, cara? Eu tô um pouco me lixando se o soldado, pô, é filho de quem quer que seja, cara. O negócio ali que Forças Armadas é um lugar pro cara bruto, cara. O cara tem resistência, um cara que não reclama de qualquer coisa, um cara que não tem mimimi. Isso são as Forças Armadas. Sim. Não é banho quente, chuveirinho e cobertor. Pô. Então, o SEALs, por exemplo, né, que é, né, uma das forças mais especiais lá dos Estados Unidos, eles agora estão com uma campanha assim, para os SEALs de LGXTPO, cara. Agora imagina o cara passar pelo Hell Week, aquela semana. Bicho. Vai chegar no Afeganistão para pegar o Bin Laden no helicóptero com arco-íris, assim. Não. Enfim, atirando flores. É isso, essa narrativa, cara, surreal, né? Desse relativismo moral aí que também, enfim, né? Eles que a gente sabe, né? Quinta coluna, Antônio Gramsci, né? Subverter, entrar e corroer por dentro. Então, uma coisa que eles são, de certa forma, inteligentes, né? A esquerda é inteligente e vê a longo prazo, né? Enquanto muitas vezes o conservador, qual que é o problema do conservador? A gente quer viver a nossa vida, cara. Eu estou trabalhando, né? Eu faço o meu aqui e não sabe que a esquerda está sempre, cara, está sempre maquinando, está sempre subvertendo, entendeu? Então, e é isso. As coisas estão boas, a gente relaxa, eu quero curtir, né, com a minha família. Mas não, os caras estão subvertendo o tempo inteiro, né? Então, cara, é realmente uma guerra cultural que depois se manifesta politicamente, né? E é isso, cara, a gente tem que resistir. O normal do conservador é esse, é criar a família, ter o dinheiro para pagar minhas contas, de repente se o cara gosta de praia, viajar para praia, o cara gosta de dar uma corrida, ter um tênis bom, e parou por aí. A esquerda é profissional disso. Exato. Os caras da esquerda sobrevivem de dinheiro público, que repassa para sindicato, é DCE de universidade, eles vivem isso. É por isso que o presidente Bolsonaro, só dele estar lá e impedir esses repasses bilionários para a ONG, para determinados setores da sociedade, que sempre tiveram esse dinheiro público fácil, só dele fazer isso já dá reflexo bom. O presidente mesmo vincula que quando ele entrou e deu ordem para parar com esses repasses para as ONGs, inclusive tem ONG boa, mas é o efeito colateral. No efeito colateral vai morrer célula boa do seu corpo para você salvar o resto do corpo. E um dos reflexos disso é que o MST tem muito menos fôlego hoje para fazer invasão de terra. As invasões de terra anteriormente eram contadas às centenas. Teve ano que passou de 400 invasões de terra do MST. O primeiro ano do governo Bolsonaro, se não me engano, foram 5 ou 6 apenas. Então, assim, você vai começando a ver que o quanto que o presidente incomoda esse sistema todo, o quanto que ele precisa ser expelido, né? O Marcelo Freixo estava até falando, ele tem um vídeo dele antigo em que ele fala, não basta apenas tirar
o governo, a gente tem que resistir. Máquina, né, cara? E hoje em dia ele está complementando, ele está falando, a gente tem que ir além. A gente não pode deixar a ideia bolsonarista sobreviver. Eles estão com medo de que a gente consiga fazer uma frente nessa contra-guerra cultural. A minha preocupação, cara, sendo muito sincero aqui, é que, vamos dizer, os Estados Unidos era a grande pedra, né, no sapato dos globalistas, né? E conseguiram, né, colocar o Biden lá, né, que fala Build Back Better, usa o mesmo slogan do Fórum Econômico Mundial. Né? Tá claro, e a gente está vendo em poucos meses o que está acontecendo com os Estados Unidos. E agora, quem é a bola da vez? Né? Você tem, de líderes nacionalistas, você tem, né, o Brasil, você tem a Polônia, você tem Hungria. Na Hungria. Né? Basicamente, assim. O Brasil, maior produtor de comida do mundo, maior bacia hidrográfica do mundo, maior biodiversidade do mundo, né? Cara, os cara estão babando para entrar aqui, né? Estão babando. A gente vê Macron, que é a maior fronteira da França, não é na Europa, é na Guiana Francesa. Tá, os caras estão loucos para tomar isso aqui. Então, por isso que eu acho que o brasileiro, a gente tinha que subir um pouquinho o nível da discussão e entender que os caras, a esquerda é simplesmente testa de ferro. O cara fala assim, não, eu fico aqui, eu sou o cara, eu sou representante dos caras, eu estou ganhando o meu, que na verdade o comunismo sempre foi assim, né? Na União Soviética era assim, né? A elite ali do partido vivia com caviar e com champanhe, enquanto a massa lá morria de fome, né? Tinha que, às vezes, canibalismo, inclusive. Então, é isso. A eleição do ano que vem, cara, eu peço a Deus, cara, que na verdade Deus sabe de todas as coisas, né? Que ele permita que a gente tenha ainda mais aí 4 anos de uma janela de oportunidade para o Brasil, cara. Porque assim, não sendo pessimista, eu tenho uma visão histórica e escatológica, né? Para mim, a Bíblia, ela conta o final da história e ela diz que vai haver um governo, vai chegar um momento que vai ter um governo mundial, que vai ter uma figura chamada Anticristo, que vai ser um político, um cara, vai ser uma mistura como se fosse do Trump e do Obama num cara só, para agradar gregos e troianos, e vai enganar todo mundo, a não ser quem estiver desperto realmente para identificar que esse cara vai trazer todas as soluções, começando principalmente pelo Oriente Médio. E então esse sistema a gente está vendo a implementação através de tecnologia, né? Através de passaportes e uma série de questões realmente para monitorar o globo inteiro, desde satélite, enfim, até nos nossos corpos. A gente pode entrar nessa questão aí de transhumanismo, de cibernética, de, né, tecnocracia. Então, assim, o Brasil não vai ficar de fora. Eu espero que não seja nos próximos 4 anos. Então, é literalmente isso, que Deus permita com que a gente ainda tenha aí um fôlego, porque, novamente, né, não é ser fatalista, mas eu realmente creio que para a gente entender, né, muitas vezes o pessoal fala de geopolítica, economia, né, mas eu acho que a Bíblia é a chave histórica para você entender aonde a gente está, aonde, sabe, a história está se conduzindo. A esquerda tem uma escatologia, né, que é a que eles propõem. Marx, essa utopia milenarista da esquerda existe, que é exatamente o Estado sendo Deus, né? O Estado vai tomar o papel de Deus, um grande ídolo que vai proporcionar aí o paraíso na Terra através do homem, e é o que muita gente compra, a mentira da esquerda, né? Muita gente que compra, que é interessante, né? Desculpa que eu tô falando aqui Nada, de um monte, mas assim... eu tô adorando aqui. Pra mim tá red pilando, eu tô aqui, ó. Cara, Jesus nunca adorou a pílula. Ele falou, no mundo tereis aflições. A gente tá vivo, né? Você tá vivo, tá presente aqui, automaticamente a gente tem dificuldade, tem que, né? Desde do índio, do homem da caverna, era sobreviver. Sempre você vai ter desafio, você vai ter que, né, solucionar problema. Só que o cristianismo fala que você tem que olhar para dentro. Os teus problemas, geralmente, você que causa, né? Você falou não roubar, não matar, não adulterar. Então é sempre olhar para dentro, para você se transformar. E quando você não tem capacidade, que nós somos falhos, né? Você se volta para Deus. Então sempre é para dentro
e para Deus. A esquerda é sempre para fora, é sempre o problema está no outro, nunca está em mim. Ah, o outro que me oprime, o outro. Então é sempre um jogo de poder, eu vou tomar o do outro, né? E aí eu vou conseguir sem uma reforma interna. A esquerda nunca é autorreferente. Essa é a diferença básica, né? Básica entre duas ideologias que basicamente hoje, né, dividem o mundo, mas uma então vitimiza, né, e sempre fala, você é vítima de alguém, então ele é o culpado, terciariza, e o cristianismo fala, olha, vê, né, olha para dentro, assim. Então é você que tem que trabalhar, você que tem que estudar, você que tem que, né, que ter disciplina. A esquerda é mestre nisso, né? Dividir a sociedade para depois conquistar. Falar, você é pobre porque ele aqui é rico, tem carrão. Exato. Ah, você é negro e está se dando mal, é porque tem um branco aqui se dando bem. Exato. E assim por diante em todas as esferas, todos os segmentos da sociedade. Anteriormente você tinha falado da questão de homofobia, etc. Homofobia é uma palavra que nem existia 10 anos atrás. Se você é jovem, está me assistindo aqui, tem menos de 15 anos, 18 anos, pergunta para o seu pai se nos anos 90 alguém falava em homofobia. Não tinha isso. A esquerda ela assumiu essa pauta identitária porque ela joga um contra o outro e no momento seguinte surge um cara de esquerda para dizer que está protegendo você. Exato. Aqui, ó, quem é que protege o negro? Sou eu. Quem é que protege a mulher? Sou eu. Quem é que protege o gay? Sou eu. Protege de quem? Do Bolsonaro, que o Bolsonaro é contra gay, é contra a mulher, é contra a pobre, é contra a nordestina, é contra o estrangeiro, é contra tudo, filho. Tudo. Fala minoria, né? Mulher é minoria desde quando? Mulher é a maioria da sociedade. Eu estou gostando aqui que o papo está ficando bem red pill. E eu queria voltar aqui a atenção para esses livros. O primeiro aqui é a Bíblia. E de cara já mandar, se é terraplanista ou não. Cara, tanto não sou que eu já Me decepciona não, hein? Não, já tá no nosso grupo ou não tá no nosso grupo? Já fiz vídeo no meu canal. Cara, isso é uma... Qual é o teu canal? Fala aí. É o meu nome lá no YouTube. No YouTube, se botar Felipe Fogosi, chega lá? Em todas as outras redes sociais também? Também. Onde eu falo bastante do que a gente está falando aqui, com bastante tempo. E é isso, cara. Eu não sou mais inteligente que ninguém, mas também não sou menos, né? Porque às vezes, porque o cara é ator, tem que ser burro, não. Então é literalmente estudar, entendeu? Você comprar e quem são essas figuras e quem... Só voltando à Terra plana, né? Cara, é o que eles chamam de oposição controlada. É exatamente uma bobagem, tá? Para ridicularizar quem é conservador. A própria Bíblia não fala nada de terra plana, tá? Em Isaías fala que a terra é curva, tá? Então, assim, mas é o quê? Então é para criar uma etiqueta para a esquerda, né? Qualquer coisa que eles querem te desmoralizar, fala, o cara é terraplanista. Chacota. Então, enfim, né? É absurdo. Mas e quando não, eu vou não na beira da nessa. praia, mas quando eu vou na beira da praia e olho o oceano, ele termina reto assim, não termina para baixo. Então, não. corre lá para tentar chegar no final, né? Corre lá. Bom, então, eu separei alguns livros, né? Esse aqui sendo o melhor de todos, né? Mas assim, vamos pegar, então, vou começar para a gente tentar dar uma substância aqui no papo, né? Então tem esse livro aqui, esse Catatal, do Carroll Quigley, que é um historiador, ele foi professor do Bill Clinton, tá? Lá na Universidade de Georgetown. E é um livro basicamente onde ele relata desde o que startou a Primeira Guerra Mundial, passando entre as duas guerras, Segunda Guerra Mundial e o pós-guerra, tá? Mas eu separei um trecho aqui, só para a gente entender o que ele já fala. Ele diz assim, ó. Olha, em adição a esses alvos pragmáticos, os poderes do capitalismo financeiro têm outros objetivos a longo prazo, não menos do que criar um sistema financeiro mundial controlado por sistemas privados, né, por organismos privados, que capacitam o domínio do sistema político em cada país e a economia do mundo como um todo. Esse sistema foi controlado de uma forma feudalista por bancos centrais do mundo, agindo de forma conjunta, através de acordos secretos, feitos geralmente em reuniões secretas ou em conferências secretas. E o ápice desse sistema é o banco de International Settlements, né, que em português eu acho que é o banco de acionistas. É o BIS, né, a sigla, que fica lá na cidade de Basel, na Suíça. Então aqui ele já está falando claramente que existe
Né? Se a gente fala, quem que são os caras que mandam no mundo? Né? Quem que determina? Então ele já fala que, olha, tem um grupo que é supranacional, tá? Que é globalista. E eles querem... no grupo já. Eles querem implementar, né? E daí tem vários. Bilderberg, a Comissão Trilateral, o Fórum Econômico Mundial, CFR, Conselho de Relações Internacionais, né? E a gente traça nessa galera, só que eles não aparecem, porque os veículos de mídia geralmente pertencem a eles. Então os caras ficam na encolha e eles vão implementando. Então você fala, por exemplo, como que o Fórum Econômico Mundial determina a política pública para o mundo inteiro, né? Como eles controlam organismos como, por exemplo, a OMS. Então daí você fala... Eu acho que depois da OMS fica difícil alguém refutar a questão do globalismo. E também eu dou como outro exemplo, aqui a OMS no Brasil teve juiz aqui determinando que autoridades nacionais estavam indo contra a OMS e o juiz acatando o argumento da OMS. Eu falei, calma aí, cara, quem é que votou na OMS? Você votou em alguém da OMS? Exato. Se a OMS fizer alguma coisa que você não gosta, como é que você faz? Você entrar na justiça onde? Exato. Não faz nada. Isso é a tal da tecnocracia. Não é democracia. O povo não é o povo escolhendo seu representante, o representante tendo que ser, vamos dizer, tendo que responder ao povo, né? Então, é gente que você nunca viu, né? Que são experts, como o Fauci lá, né, que era membro da fundação do Bill e Melinda Gates. Então você fala aí, peraí, o cara está zelando pelos interesses do povo americano no caso, ou do Bill Gates? Né? E quem o Bill Gates, né, é testa de ferro também. Então, por exemplo, né, tem esse cara aqui chamado Julian Huxley, que simplesmente foi presidente da Associação de Eugenia Britânica, tá? E foi o primeiro diretor da Unesco no mundo, na história. Então, em 48, ele escreveu esse manifesto aqui, onde ele defende redução populacional, eugenia. Eu ia entrar nesse assunto aí. Eugenia, cara. Tá? Você realmente acredita que existe uma política mundial para redução populacional? Esse assunto ele foi abordado pelo Brasil Paralelo no mais novo documentário deles, O Cortina de Fumaça, que inclusive eu recomendo vocês para verem. Mas como é que se dá essa política de redução populacional e a quem isso interessa? Cara, não sou eu que acredito, isso aqui está na literatura deles, isso é um livro do Clube de Roma, que é uma dessas organizações supranacionais, tá? Que o David Rockefeller fazia parte, Zebigniew F. Brzezinski, que eles defendem aqui literalmente, que é o que? O mito malthusiano de escassez, e a gente entende que toda essa narrativa do salvar o planeta, cara, eles colocam na conta disso. Primeiro, a esquerda é engraçada, elas pegam coisas óbvias, né? Black Lives Matter, é óbvio que Black Lives Matter, eles pegam coisas óbvias e criam uma plataforma para promover a agenda deles. Então, por exemplo, salvar o planeta, salvar a natureza, óbvio que todo mundo... Mas o que vem por trás disso? Vem comunismo, vem implementação de comunismo, não é? É o que o Fórum Econômico Mundial fala assim, olha, até 2030 você não vai ter nada e você vai ser feliz. Não sei se você viu esse vídeo deles 8 pontos até 2030. Então é isso, porque para eles, cara, o mundo é escasso, nós somos a elite, vocês são gentalha, e, cara, a gente tem que promover redução populacional. Isso não sou eu que estou falando não, pessoal, tá? Isso é publicação, e não é de hoje, isso é antigo, tá? Por exemplo, o H.G. Wells, socialista fabiano, tá? Você acredita que existe um estímulo ao homossexualismo para conter o avanço populacional? Sim. Tem um documento dos anos 60 que vazou nos Estados Unidos chamado Jeff Memo, onde eles falam exatamente, vamos dizer, como promover, né, uma agenda para reduzir a população. Então, melhor do que você ter que esterilizar a força, que era feito pelos partidos eugenistas. Aqui no Brasil teve, no começo do século passado tinha também. Partido eugenista tinha nos Estados Unidos. É que depois da Segunda Guerra Mundial, como o nazismo expôs isso e pegou uma conotação negativa, eles mudaram o nome de eugenia para engenharia molecular, mas é a mesma coisa, Então, o Julian Huxley, por exemplo, ele fala assim, cara, é a coisa mais racista do mundo, eles falam, existe um povo de uma estirpe mais baixa, e a gente tem que controlar essa população, cara, entendeu? Bill Gates, o pai dele é um dos fundadores do Planned Parenthood, né?
que é a ONG que mais promove o aborto nos Estados Unidos. 60 milhões de crianças desde os anos 60. E o Biden retornou a fazer repasses milionários para essa ONG que o Trump tinha cortado. Outros países, né? Exatamente. Agora eles estão promovendo essa agenda em outros países. Então, cara, bom, não tem outra palavra, é satânico, é luciférico, mas é isso, os caras são psicopatas, eles falam assim, olha, o mundo é escasso, né? Então a gente tem que concentrar, né, os assets naturais, né, as commodities naturais pra gente, e a gente tem que reduzir a população, literalmente, cara, os caras falam isso aqui. E agora, com a tecnologia, né, o que eles querem é viver eternamente, né, viver o transhumanismo, então eles falam assim, peraí, a gente tem que fazer uma conta, não pode ter gente nascendo, porque agora a gente vai ficar mais tempo no planeta, então a gente tem que segurar. Eu sei que parece ficção científica, parece loucura, mas não é, pessoal, não é. Você vai ver que vai coincidindo com o caminhar da nossa sociedade. Por exemplo, a minha avó teve a minha mãe, acho que com 17 anos de idade. Uhum. A minha mãe, quando ela me teve, ela tinha uns 24, acho que o Flávio, que é o primeiro, tinha uns 20, 21, alguma coisa assim. Agora a minha esposa foi ter a nossa primeira filha com 28. Cada vez as coisas ficando mais para depois, menos mais filhos. Normal, a mulher depois dos 30 ter filho, e menos filhos. Inclusive, num final de ano, vou até voltar aqui no Brasil Paralelo de novo, né? No final de ano do Brasil Paralelo, dos comentaristas lá pergunta: desde quando passou a ser anormal um casal ter mais de 2 filhos? Porque o meu pai tem 5 irmãos. Se você pegar aqui no pai do pessoal mais ou menos da nossa geração, vai ser super comum, 6, 7, 8. Nossos avós, pior ainda. Hoje em dia, quem tem mais de 2... Nossa, você tem 3 filhos. Você tem 4 filhos. Não, e hoje em dia você está fazendo mal para o planeta. Na Sim, Inglaterra, o ser humano na Inglaterra tem movimento de mulheres que falam assim, não, eu estou tão doutrinadas, cara, falam assim, não, eu estou salvando o planeta, eu não vou ter filho para salvar o planeta. Ou não vai ter filho para ter uma vida totalmente focada no prazer próprio. Egóica, exatamente. Cara. O hedonismo aí, exato. Total. Exato. Mas a esquerda sempre emburaca no niilismo e no hedonismo, porque não tem, a vida perde propósito, né? Você não tem propósito. E você acha que no meio desse caminho os cristãos são um obstáculo? Você acha que o pessoal tenta retirar do campo aí a religião, afastar a fé das pessoas? Com certeza. Isso é interessante para esse pessoal? Com certeza. A gente pode ficar pegando exemplo aqui para ler. Não pega a Bíblia não, pega cara, é um ataque constante, assim, né, ao cristianismo, cara. É um ataque... Eles falam abertamente, entendeu? Eles tratam como um pensamento que vai atrasar, né, o desenvolvimento da sociedade. Quer ver? Hoje em dia quem tem, até mesmo para além do cristianismo, mas se alguém tem uma religião, se alguém fala em de repente não ter essa vida largada ao prazer, a ir na festinha, a se drogar e etc, eles falam que essa pessoa é careta, né? Pô, por que você não quer beijar na boca de homem com homem, mulher com mulher, experimentar droga, etc. Inclusive eu tenho um amigo meu, tem até que tomar cuidado para não falar o nome dele aqui, mas ele tem uma filha que está exatamente nessa idade de 17, 18 anos, se preparando para o vestibular. E ela fala que ela se sente constrangida a beijar a mulher pelas próprias amigas de escola dela. No nosso tempo tem que ser forçado. Olha só, no tempo dos nossos avós era o seguinte, a mulher que perdia a virgindade antes do casamento era a piranha. Sim. No meu tempo era o seguinte, antes de entrar na faculdade, a menininha já tinha que ter perdido a virgindade, senão era careta, era deixada de lado. E hoje em dia, é a mulher que não beija a mulher, tá fora do jogo também. Essa é a careta, é a zoada da grela. Esse livro aqui é muito interessante. Bertrand Russell também, da Sociedade Fabiana, tá? Olha o que ele diz, né? É de 67 esse livro, né? O impacto da ciência na sociedade, né? Então, um trecho ele diz assim, olha, algumas das nossas atividades serão benéficas, outras serão prejudiciais, mas todas mostrarão igualmente nosso poder, de maneira que nesse universo sem Deus, devemos tornar-nos deuses, né? Então, o cara está claramente já colocando, é o cientificismo, né? Ciência vira a religião. Ele diz assim, olha, as sociedades científicas estão ainda na sua infância. Talvez valha a pena passar alguns minutos especulando quanto ao possível progresso futuro das que são as oligarquias. Olha, ele fala assim, dieta, injeções e injunções combinar-se-ão desde uma idade muito tenra para produzir uma espécie de caráter e uma espécie de crenças que as autoridades considerem desejáveis e que qualquer crítica séria aos poderes existentes tornasse-a psicologicamente impossível.
Mesmo que todos se sintam infelizes, todos se julgarão felizes porque o governo lhe dirá que são. Então não vai poder fazer crítica a determinados poderes. Mas olha o que ele fala, dieta, não pode comer carne, injeções. Eu ia falar assim, entendeu? Todo mundo vai virar vegano, hormônio, vegetariano. Exato, não pode testosterona lá embaixo. Tem gente que já faz isso, deixa de comer carne, não por uma questão de saúde, deixa de comer carne porque fala que o peido do boi faz mal e a devastação da Amazônia, então o cara acha que realmente está fazendo bem e evitando. Né? Ele está reduzindo o seu impacto maléfico enquanto ser humano na Terra. O ser humano é a causa dos males. Então, eles não conseguem enxergar que o ser humano é a causa também da solução dos problemas. Mas isso, na verdade, o ser humano cresce a produtividade da Terra. A elite fala assim, não, é para vocês, povo, entendeu? Porque a gente vai continuar comendo carne. Né? Se você olhar... Vocês vão comer carne sintética, né? Agora carne baseada em planta, né? Tem startup do Bill Gates aí só para a carne do futuro, né? Então, você não vai comer, a gente vai continuar comendo, né? Só você ver, a família, até do pessoal da esquerda, o pessoal da esquerda que está falando de ideologia de gênero, etc., tem a família bem cuidada, a mãe amamenta o bebê, né? O filho recebe o nome do meio da mãe, o nome final do pai, mas eles criticam a família tradicional. Por quê? Porque para você a política é diferente da deles. Exato. O Maduro faz o quê? Bota o povo passando fome, mas ele continua gordinho. Então vê que a política não é para todo mundo. Olha aqui o que ele diz, né? Olha, existe, porém, duas forças poderosas que se opõem a essa política, a política de globalização, né? Uma é a religião e a outra o nacionalismo. Creio que é dever de todos os que são capazes de encarar os fatos, abrir os olhos para a realidade e proclamar uma oposição ao controle da natalidade. Se for bem sucedida, lançará a humanidade na miséria e na degradação mais profunda e espantosa. Isso dentro de uns 50 anos, mais ou menos. Então, cara, os caras, eles falam na literatura deles, entendeu? Vou pegar uma aqui do Zbigniew Brzezinski, né, que era um conselheiro de vários presidentes americanos, assim. Eu ia te perguntar. Olha o que ele diz assim, ó, outra ameaça ainda menos clara, mas não menos fundamental, enfrenta a democracia liberal, mais diretamente ligada ao impacto da tecnologia, envolve o aparecimento gradativo de uma sociedade mais controlada e dirigida. Tal sociedade seria dominada por uma elite cuja reivindicação de poder político basearia em suposto conhecimento científico superior. Não é isso que hoje fala, não, a gente que é os experts, né? Nós somos e vocês não sabem nada, né? Não estorvada pelas restrições dos valores liberais tradicionais, essa elite não hesitaria em atingir seus fins políticos pelo emprego das mais modernas técnicas de influenciar o comportamento público e manter a sociedade sob rígida vigilância e controle. Nessas circunstâncias, o impulso científico e tecnológico do país não seria invertido, mas na realidade alimentar-se-ia da situação de quem explorasse. Enfim, isso aqui é de acho que é 64 esse livro, 69. O cara já está falando, ó, vai haver uma estrutura por exemplo, tecnológica, informacional que vai controlar a gente. Quer dizer, os caras bloqueiam o ex-presidente, o Trump está bloqueado no Facebook. Você fala, que poder é esse? Os caras têm poder de censurar o presidente, o ex-presidente da República, não pode falar. Que poder é esse, cara? Não é? É porque eles se acham deuses, né? O Olavo de Carvalho, até publiquei no meu YouTube, tem uma palestra dele de quase 1 hora, em que ele fala sobre o Foro de São Paulo, e ele explica um pouco de como que o comunista mudou para, vamos dizer assim, para esses movimentos tipo Black Lives Matter. E ele acaba concluindo o seguinte, que como não existe Deus e não é preciso mais ter a promessa futura de igualdade, o cara se investe dos poderes de Deus para naquele justo momento determinar: eu defendo os negros, você é fascista, logo você merece morrer. E o cara não tem constrangimento nenhum de te sentar a porrada, de te esfaquear, ou de estar lá a menina tomando lá um chopp num pub nos Estados Unidos e fazer uma roda em volta de uma mulher, eles não se dizem defensores das mulheres, e começar a constranger a mulher a fazer o sinal do punho cerrado desses vagabundos de Black Lives Matter. E, infelizmente, muitos negros acabam embarcando nessa, achando que aquilo dali não. O cara está realmente querendo proteger a minha etnia, né? Porque eu sou afrodescendente. E, na verdade, nada disso. Ele está se utilizando da sua boa-fé para te enganar e, no final das contas, chegar ao chamado Big Reset, ou Great Reset. Você acredita que nesse momento de pandemia, esse pessoal está se aproveitando para dar um reset total na sociedade? E o que é isso, esse Big Reset ou Great Reset? Então, me ajuda aqui, pega esse livro aqui. Nesse livro,
o Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, né, acho que é de 2016 esse livro, se eu não me engano, ele fala exatamente sobre a quarta revolução industrial. Né? Então, como que a gente vai remodelar a sociedade? Então, não é simplesmente econômico. Às vezes o pessoal fala, o grande reset não é economia só, é literalmente a forma como a gente vive, como a gente se relaciona. É uma mudança do conceito da realidade, na verdade. Né? Então, tem um capítulo aqui no final que ele fala literalmente de biotecnologia, tá? Que ele diz isso, cara. A gente vai mudar a forma como, o futuro será desafiador para o nosso entendimento do que significa ser humano, tanto de um sentido biológico como social. Então, é mudar, cara. É tão surreal, mas é mudar a nossa biologia. Hoje em dia tem tecnologia CRISPR-9, né, de edição genética. O Congresso, por exemplo, americano tem 2 semanas que liberou pesquisa de quimera. Entendeu? É isso que eu ia perguntar. O que é quimera e qual é o impacto dessa decisão do Senado norte-americano? Cara, quimera é simplesmente você pegar o gene do ser humano e misturar com o gene de animal. É você criar uma aberração, da mesma forma que a gente, né, vê na mitologia grega, Minotauro. É basicamente isso, cara. Brincar de Deus ali, ó. Exato, cara. E os caras, o propósito deles é esse mesmo. E você vê a mídia, a cultura promovendo, assim, já normalizando isso. Tem programa na Netflix, por exemplo, já fazendo com que, né, as pessoas comece a comprar essa narrativa de uma forma normalizar, né? Eles sempre fazem uma programação preventiva para a agenda deles, eles vão normalizando para as pessoas, né, o que geraria uma resistência, uma estranheza, a pessoa começa já não, isso não é tão ruim, isso daí pode ser, né, legal, pode ser positivo, né, ou inclusive fazer uma promoção. Tem um programa agora da Netflix que chama Sexy Beast, que é isso, entendeu? As pessoas se apresentam aí como se fosse um programa de namoro ali, só que cada um basicamente acabar com a figura humana, é desacralizar a figura humana. Né? Também é um ataque ao cristianismo, porque se a pessoa não é a imagem de Deus não tá refletida no ser humano, se você simplesmente é um conjunto de célula, né? Você é uma máquina biológica, é muito fácil te matar. Né? Os governos totalitários sempre fizeram isso, sempre desumanizam. Né? Por exemplo, o nazismo fez o que com os judeus? Agora. O Yad Vashem, quando foi lá no Museu do Holocausto, era exatamente isso. Antes de ter o Holocausto e detonarem com os judeus, os nazistas botavam lá, os judeus sempre era rato, orelhudo. É isso aí. Parecendo rato. É animal. Te animaliza. E qual que é a ciência, né? A ciência desde o iluminismo, né? Pragmática, reducionista, esse pensamento o quê? Não, é o quê? Para tirar esse conceito que nós temos da tradição judaico-cristã de que toda a vida tem valor. Toda a vida tem valor, não é? Você tem o quê? A imagem de Deus, que é o imago Dei refletido em você. Agora, se eu não tenho esse conceito, cara, se você é um animal, né, você... matar você é igual matar um rato, qual é a culpa que eu tenho? Qual é a culpa, né, moral que eu tenho de né, acabar com a sua vida? E isso desemboca, cara, em tragédia. Vide União Soviética, vide China, né? Todas as ditaduras científicas, né? Não, nós somos materialistas, né? O homem não tem espírito, o homem não tem nada além da matéria, né? Então, desemboca isso, é fácil matar, porque afinal de contas, né? Uhum. E hoje em dia, a estratégia disso, você consegue enxergar que essa estratégia de incutir na cabeça das pessoas, no imaginário, dessas pautas, de tentar normalizá-las, passa por Big Techs, Facebook, Google, Netflix, Amazon, você consegue enxergar a todo momento eles trabalhando e excitando a cabeça das pessoas, cara, essa pauta cultural? Total. A gente, sei lá, com 30, 40, 50 anos, de repente com uma referência que vem antes dessa era informacional, é uma coisa, né? A gente, né, você lembra, quando você cresceu, não tinha nada disso, né? Agora, qual é o impacto numa criança? Criança que cresce já, inclusive neurologicamente, né? Tanto que o Sean Parker, que era um dos sócios do Zuckerberg, né, tem um TED Talk que ele fala que os filhos dele não têm acesso a celular, a rede, porque eles sabem que quando eles estavam fazendo, tinha um condicionamento, eles estavam empregando
basicamente estudo lá do pavloviano, de condicionamento na população, né? Sabia exatamente a área no cérebro onde é afetada por dopamina para condicionar a população a ficar dependente. Então isso afeta, né, a plasticidade cerebral de uma criança conforme ela vai tá em formação, ela tá suscetível àquilo, né? Depois, quando você cresceu, o teu cérebro já tá, mesmo assim a gente ainda pode ser condicionado, mas e para criança, cara? Então, um aplicativo que, sabe, eu sou um bichinho. Você fala, é uma brincadeira, mas essa questão da imagem do homem, sabe, vai tornando cada vez mais comum. Eu sou... Qual que é essa... Na galera LXTPO, tem gente que fala assim, eu sou um golfinho, eu me identifico com um golfinho. Você fala, cara, isso é um problema que a pessoa teria que ser criada. É um diagnóstico de esquizofrenia. Exato. Mas não, não. Essa subjetividade, né? Então, você sentiu, você acha que é, então isso é o certo. De gênero. É o certo, exatamente. Mas isso é o quê? Para a grande população, porque eles querem. Exatamente, fala assim, é muito melhor do que eu ter que esterilizar, né? Então, o cara já não vai reproduzir. A gente tem o nosso objetivo, entendeu? O cara vai ser um golfinho aí o resto da vida. Exato, entendeu? Então, a gente fala rindo aqui, mas é verdade. É sério, cara, é muito sério. E você até, Felipe, me lembrou que se você for olhar as artes dos séculos passados, né, por lá, Michelangelo, né, aquele dedinho lá, Mona Lisa, a perfeição da mulher, e várias outras até esculturas tentando moldar a perfeição da mulher. Aquilo dali era um dom que quanto mais próximo da realidade, mais belo, maior for o talento do artista, mais próximo de Deus ele estaria. Sim. Né? E depois da Primeira, Segunda Guerra Mundial, e depois desse movimento todo de libertação, de revolução sexual, que continuou aqui no Brasil, enfim, isso foi se quebrando para hoje em dia a gente ver mostras em que pessoas literalmente enlatam fezes. O cara que enlata fezes faz uma mostra no museu e as pessoas pagam a entrada para assistir aquela merda. Ou, pior ainda, às vezes, financiado com dinheiro público. Né? É inacreditável como que as artes vão sendo afetadas por tudo isso. Cara, novamente, né, muitas vezes o pessoal acha que a cultura ou a arte na sociedade tem um papel inferior. Não, é política, economia e tal. A arte, ela forma, ela unifica o pensamento, né, o consciente coletivo, que seja do país. Né? E muitas vezes isso informa aos políticos transformarem isso em lei. Né? Então tem muita lei que passou, por quê? Porque a sociedade foi trabalhada e para chegar num consenso que muitas vezes é conduzido, e aí isso vira lei. Então, começa primeiro na cultura, depois isso vira lei, não é? Sim. Então, assim, se você quiser ver se uma cultura está saudável ou não, o estado de uma cultura, se ela está decadente ou não, vê a arte que ela produz. Então, né, vê a nossa música hoje em dia. A nossa música, né, óbvio, não generalizando, né, mas em média, né, a mainstream, ela está melhor ou está pior do que há 10 anos, 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? Então, cara, é um reflexo. Quando a estética é pervertida, cara, quando, né, o feio passa a ser o belo, né, mostra que o estado de corrupção, é porque, né, o que é errado passa a ser o certo, o que está totalmente pervertido, né? E é isso que a gente tem que lutar, né, cara? É isso que na minha área, eu procuro fazer isso, inclusive com o material que eu produzo, né? É isso daí, é onde eu ia chegar, né? Se pudesse desenvolver um pouquinho melhor, como é que o brasileiro pode fazer para lutar contra isso? Quais são as nossas armas? O que a gente tem que fazer para não permitir esse domínio antinatural na nossa sociedade? Olha, eu sei que, né, o que era antigamente era o seguinte, né? Pô, trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa, quero sentar e quero esquecer, né? Quero relaxar. Então eu ligo ali no canal e muitas vezes aquilo tá passando valores e eu não tô percebendo, e querendo ou não, você está sendo programado, não é à toa que chama programação, né, da TV, do canal, né? Você está sendo programado. Então a primeira coisa, assim, tenha cuidado com o que você consome culturalmente. Peraí, né? O que tá propondo isso? Os meus filhos, peraí, porque desenho, os focos deles sempre são as crianças, sempre a próxima geração que não tem resistência, né? Ainda não tem nenhuma capacidade de avaliar. Então, o que meu filho está vendo? Vai dar um trabalhinho a mais, né? Mas, cara, é o futuro, literalmente, né, da próxima geração. E mesmo para você, então é isso. Ter essa capacidade de identificar e falar, não, eu não vou ver isso, cara, eu não vou dar o meu dinheiro para isso, né? Como que, né, o cidadão colabora ou não? Eu não vou, essa empresa aí tá patrocinando essa agenda aqui, cara,
eu tenho o meu direito de consumidor de não, eu não vou, eles vão sentir no bolso, né? Muitas vezes tem empresas que não estão nem aí, mas elas pegam, adotam a bandeira para, né, ser lacradora e para fazer a média social. E você fala, não, cara, eu não vou comprar, eu vou comprar do outro. E sabe como é que isso aí dá certo? Porque você vê várias marcas, tem o logo da marca, né, a bandeirinha do arco-íris, o Black Lives Matter que seja, aí você vai ver essa mesma marca lá no Oriente Médio, tem nada disso. Porque se ele se atrever a colocar esse tipo de lacração lá no Oriente Médio, o pessoal literalmente não vai comprar mais aquilo. Né? Óbvio, enfim, cara. E tendo prejuízo, a lacração deixa de acontecer, né? Olha, tem empresa, por exemplo, uma empresa nos Estados Unidos chamada Lockheed Martin que faz arma, né? Eles pegaram toda essa né, agora no mês de junho, botaram bandeirinha e tudo lá. Você fala, peraí, os caras fazem equipamento militar, o que tem a ver? Não, é para ter esse crédito social, né, perante a sociedade, entendeu? É ter a oportunidade de falar, não, nós somos lacradores, entendeu? É tudo marketing, cara, é tudo marketing, né? Agora, tem uma coisa... você fala que eles faliram, sei lá... Que o pessoal das armas lá tá muito mais pro black coffee lá do que esse tipo de coisa aí. Não, mas tem uma... Cara, o negócio é o seguinte, cada país tem o seu, né, sua sociedade tem suas peculiaridades. Nos Estados Unidos, então, essa questão de ser um país que tem uma tradição, né, militar. Você tem uma parcela enorme da população é reservista, né? Muitos têm arma. Então você vê toda a questão do desarmamento, por quê? Né? Porque na emenda, na Constituição americana, você ter arma exatamente para você prevenir com que um governo ditatorial tome conta do país, dos cidadãos poderem tirar um ditador. É por isso a primeira emenda. Né? Desculpa, a segunda emenda. E dá super certo. Desde 1776 que não tem ditadura lá. Exato, exatamente. Então tem aquela até né, uma invasão, um país que queira invadir os Estados Unidos, tem um ditado que eles falam lá, atrás de cada grama tem uma arma. Então os caras falam, é um exército a população, né? O próprio país já é difícil. Então o que a gente tem que fazer? Até os japoneses, que só foram até Pearl Harbor porque falaram isso, atrás de cada árvore tem um rifle. Exato. Então eles falam, não, então a gente tem que, cara, quebrar a sociedade, subverter, enfraquecer, né? Ridicularizar o homem, a figura masculina, tem que enfraquecer, né? Pro garoto, por exemplo, de repente não vou ser não vou pro exército, não vou ser um homem, não. Fica essa feminização do homem e masculinização da mulher. Cara, então realmente erodir a sociedade, cara. Não tem outra né, palavra para quê? Para a gente entrar com a globalização, né? E é isso, cara. Aqui no Brasil a gente tem outras características. Por exemplo, a questão racial. Aqui no Brasil não tem essa atração como tem nos Estados Unidos. Por quê? Porque é um país historicamente muito mais miscigenado do que nos Estados Unidos, né? Então, onde que eles tentam entrar, né? Aqui, muito pela mídia, cara. Esse bombardeamento da mídia aí, de a esquerda tentar, né, demonizar. Se não fosse o Bolsonaro, se fosse alguma outra figura pública que não fosse da esquerda, ia ser mesmo, o discurso ia ser o mesmo, cara. Ia ser o mesmo. Eu dou risada às vezes, porque às vezes as pessoas veem, não, Eduardo, seu pai fala muito, se fosse eu, seria diferente e tal. Filho, se fosse você, ou você reza a cartilha da esquerda e não tem problema, ou você podia ser o santo que fosse, cara, que você ia ser bombardeado igual o Bolsonaro. Não vem querer dizer que o problema é que ele fala muito e não sei o quê. Querem até às vezes pensar isso. Fazer que você pense que Bolsonaro é muito beligerante, ele abre muita guerra, é muito flanco. Gente, outro dia eu estava vendo uma mulher lá da Globo News, permita não falar o nome para não cometer uma injustiça, mas ela falando, não, o Ciro Gomes todo mundo já conhece, ele é beligerante. Eu falei assim, cara, isso era no caso do irmão dele, quando jogou a retroescavadeira para cima dos policiais lá em greve. Eu fico pensando, quando é que o Bolsonaro teve uma passada de pano dessa, gente? O Bolsonaro é a origem de todo o mal do planeta Terra. Eu prefiro muito mais o Bolsonaro da forma que ele é, né, sendo espontâneo, e que na verdade o público vê isso, né, como uma verdade, né, do que o Fernando Henrique, né, professor de Sorbonne e tal, mas que serve esses caras, né? Tem foto aí, o pessoal pode ver na internet, ele com o Soros, toda a ligação com o Open Society, serve os globalistas. Então, não adianta falar empolado, entendeu? E outra coisa, se não fosse um cara com perfil militar,
não aguenta o tranco, eu acredito. Tentaram matar o cara. Então, você está lidando com crime organizado e não é crime organizado PCC local, é crime organizado mundial, né? É terrorista, é Hezbollah, é as Farc, cara, é literalmente uma questão de segurança nacional. Por isso que eu falo, né? Às vezes a gente tem que expandir um pouco, né, a nossa visão aí do que está em jogo no Brasil, né? Não é simplesmente a questão do político daqui, desse, não. Cara, os caras querem tomar o Brasil. Isso não é de agora, né? As pessoas se impressionam e acham que é impossível você ter uma trama mundial organizada desse nível. Fala que, cara, isso é impossível. Porque não aparece na novela, o William Bonner não fala disso, então não existe, né? Né? Se a Folha não fala, daí não existe, né? Mas enfim, né? Vê quem que vai em Davos lá, vê quem, né? Quem é a galerinha querida, né? Ou então quem tem escritório na China, né? Como, por exemplo, né, o nosso governador aqui de São Paulo, entendeu? E te falar, qual é o papel das Big Techs no meio disso tudo? Porque os conservadores reclamam de uma perseguição. Você acredita que Facebook, Google, YouTube, eles perseguem os conservadores? Você acha que existe um tipo de censura e isso serve a esse sistema? Cara, a gente leu algumas passagens aí, é exatamente o uso da tecnologia para controlar a sociedade, né? A gente está vendo essa construção aí. Bom, deixa eu falar um pouco aí de Bíblia. Então, capítulo 13 de Apocalipse fala que vai haver o que a Bíblia chama do sistema da besta, tá? Que vai ser esse sistema mundial que, na verdade, vai controlar a população. E fala de uma tal de uma marca, né? Que a gente, quando ouvia heavy metal, não sei se eu ouvia, né, Iron Maiden, era o 666, The Number of the Beast, que é o quê? É um tipo de tecnologia, uma marca na mão ou na testa, que ninguém vai poder funcionar na sociedade se não tiver essa marca. Aí você fala, peraí, um cara chamado João, há 2.000 anos atrás, sem referência tecnológica nenhuma, estava falando que vai haver no futuro um sistema onde a sociedade vai estar sendo controlada. E isso, hoje em dia, a gente vê, essa tecnologia existe, essa tecnologia está sendo implementada. Não falei, o Klaus Schwab fala, agora as pessoas vão... Por isso que eles querem ter acesso ao nosso corpo. O passo é esse agora, entendeu? É que eles falam Internet of Bodies. Então é Internet of Things, Internet das coisas, tudo 5G, tudo conectado, tudo te monitorando, né? Até o cachorro. E o próximo é a internet dos corpos, é agora, né, do wearable, onde você veste, agora você vai ter dentro de você. Claro que no começo eles vendem como sempre benefício medicinal, a gente vai controlar a tua taxa de glicose, né, a gente vai... batimento cardíaco, taquicardia. Né? Não, mas cara, tem patente da Microsoft, patente, isso o pessoal procura na internet, chamado 060606, que a patente é o seguinte, a gente vai conseguir gerar cryptocurrency, moeda cripto, com a tua atividade corpórea. Vai usar o teu corpo, basicamente, bem próximo do Matrix, né? Do que a gente vê no filme Matrix. A gente vai usar o teu corpo, a tua biologia para gerar moeda cripto. Daí você fala, peraí, cara, que isso é verdade. E assim, por mais que a gente fale, as pessoas falam, o cara tá viajando. Vai chegar. Olha desde o começo do ano passado como a nossa vida já mudou. Como, né, para você entrar no supermercado, numa farmácia, você tem que, né, tá de máscara, a temperatura é medida, isso não vai parar aqui não, cara. Durante um tempo até usei um Apple Watch, mas eu até parei porque você se vê realmente sendo um escravo. Eu já olho pra caramba o celular. Às vezes eu vou no mictório do banheiro, eu tiro o celular do bolso, pluf, fico olhando aqui. Aí o relógio ainda, aí mensagem que chega, não sei o que, apita, você vai ver. Poxa, é o bip lá do jornal virtual que você assina. Enfim, você acaba sendo tão envolvido que vai chegar uma hora que você vai sentar para jantar com a tua esposa e você não vai nem olhar para ela, só vai ficar assim, vai ficar assim, vai ficar assim. E realmente você acaba sendo dragado por aquele mundo, né? Deixando de lado todas as outras coisas e só se alimentando do que o Facebook coloca, o Google, YouTube e tudo mais isso. Você passa a existir, você passa a não mais viver. Então, desde a pandemia é uma virtualização das relações sociais e pessoais, né? Comece a pensar aí, durante a semana, quantas vezes você tem, né? Que proporção da tua vida você tem social, de encontro, e que parte virtualizada, né? Teleconferência, teleaula, telemedicina, né? E é o seguinte, toda coisa que é via, né? É via a internet, obviamente tem coisas positivas, a gente está falando aqui, o pessoal está vendo através da internet, mas tudo que é mediado pela internet é rastreável, é controlável, é censurável, entendeu? Então, a gente
passa literalmente a depender, né? Daqui a pouco, cara, o meu trabalho, eu dependo da internet, eu vivo da internet, né? Uhum. E isso vem acompanhando aí vamos dizer, uma exploração do medo das pessoas, né? Sim. Que abrem mão da vida, cara. Abrem mão da vida, né? E vão ficar presos nas suas casas, né? Uhum. Dependentes a gente tá vendo isso da pandemia aí acontecer a todo momento. Mas esse bate-papo aqui de virtual, social, etc. Me lembrou um garoto que eu conheci, que ele era um pouquinho mais jovem, né? Cara, ele tinha a capacidade de ficar 2, 3 horas no canto dele sem abrir a boca. Cara, inacreditável. Aí eu falei, cara, o moleque é novinho, sei lá, introvertido, é tímido. Cara, eu fui ver na rede social dele. Na rede social fala tudo. Olha, muda até o timbre da voz. Teve esse ano aí uma estatística lá nos Estados Unidos que 60% dos jovens, do que eles chamam geração Z, né? Uhum. Que é do adolescente agora, isso segundo o ano 2020, né? No final do ano passado, 60% preferiam encontrar os amigos virtualmente. 60%. Caraca. Agora você fala, como é que vai conhecer, como é que vai namorar, como é que vai... Não, nunca. Entendeu? Vai viver no celular. Como é que você conhece uma menina sozinho, com máscara no... Como é que... Então, se a gente tiver sempre em mente que, cara, né, essas organizações que detêm o poder econômico mundial, que detêm as companhias, que detêm os veículos de mídia, que eles começam a implementar uma cultura de exatamente como que a gente reduz população, cara. Como a gente pega, doutrinar uma geração para isso, para não conseguir namorar, não conseguir ter uma relação interpessoal. Né? Não, se o cara seguir a risca, fica em casa, só sai quando for necessário e de máscara, a gente está falando de 1 ano sem filhos. Cara, o impacto demográfico nisso é enorme. Vê o Japão. O Japão tá com... Cara, as pessoas, enquanto tem garoto casando com um personagem de anime, com uma holografia, literalmente, você pode procurar na internet. Cerimônia, o cara casando com uma holografia, pessoas com boneca sexual, entendeu? O cara... É uma doença, cara. Como a gente falou, né, de cultura, cara, é um estado da cultura que... Como que você reverte? Às vezes o governo fala, não, a gente paga casamento, a gente paga lua de mel, a gente incentiva a ter filho, né? A minha esposa é psicóloga, ela fala que não vai demorar muito, já está acontecendo, a profissão dela vai ser super lucrativa, porque vai ter de cliente dessa geração nova, com cabeça em parafuso, porque botam tanta minhoca na cabeça do moleque, seja na escola, seja assistindo TV, seja assistindo o telefone celular, que o moleque vai crescer automaticamente entrando em conflito, sem saber sobre quem é a sexualidade dele, o que é o certo, o que é o errado, se ele tem dívida com o negro, caso ele seja branco, se ele é homem e ele oprime a mulher automaticamente, o moleque vai acabar gerando geração suicida aí. Cara, antigamente era o quê, né? Principalmente para quebrar a família, né? Durante os anos pós-guerra, né? 50, 60, feminismo, né? Feminismo. Agora já tem pôsteres assim das meninas assim, que o lema era o futuro é feminino, né? Não, então risca o feminino, agora o futuro é não binário. É o passo além já. Então não é mais a mulher, né? É o não binário, entendeu? Então, cara, é muito sério essa agenda que, novamente, parece uma coisa, né, loucura, que a gente tá viajando na maionese. Não, mas o estímulo ao homossexualismo, o aborto, dentre várias outras medidas, tudo isso converge para esse controle populacional. E outra coisa, eutanásia, né? Já tem político nos Estados Unidos falando, olha, bateu 75 anos, moralmente você tem que abrir mão da sua vida, né? Então, sério, tem gente já propondo que a eutanásia seja mandatória a partir dos 75 anos de idade, cara. Daí você fala que mas então aí que tá, os caras são psicopatas, eles não têm a menor empatia com o ser humano, né? Eles veem o ser humano como essa imagem do câncer na Terra, né? Uhum. E eles querem um negócio para eles, entendeu? Né? É o Georgia Guidestones, 500 milhões de pessoas mantendo em equilíbrio perpétuo com a natureza, né? E o resto do povo que, né, a gente precisa extirpar esses comedores inúteis, né, como o Harry Kissinger dizia, né, comedor inútil, né? O bate-papo tá bom, tá red pill, mas eu vou botar mais um livrinho nessa coleção aqui.
porque está chegando a hora do livro. E o livro que eu estou dando aqui para o Felipe hoje é a versão mais atualizada do Hugo Chávez, O Espectro, livro do Leonardo Coutinho, jornalista investigativo, coisa cada vez mais rara hoje na nossa imprensa, né? Um jornalista ser sério, pessoa que eu sempre recomendo seguir no Twitter, porque quando a pauta é Oriente Médio, terrorismo, relações internacionais, enfim, ele é sempre uma pessoa que consegue fazer uma interpretação, além de muito boa, está um passo à frente de vários dos outros aí que fazem análises internacionais. E aqui, Felipe, ele conta a biografia do Hugo Chávez. Ele chega até o Maduro, fala do trama aqui do Ahmadinejad, através do Hugo Chávez, para pegar com a Cristina Kirchner a tecnologia nuclear da Argentina, Hezbollah na Venezuela, no Brasil, atentados terroristas de 92 e 94 na Argentina, né, da AME, da Embaixada de Israel. Enfim, é uma pontinha aqui para relacionar com os globalistas e outros interesses. Enfim, é um livro de super interessante que eu já li e recomendo. Muito obrigado, te agradeço. Agora é minha vez, né? Então, eu vou te dar, né, os meus quadrinhos, né, os meus, na verdade, todos nasceram como roteiro de cinema que eu fui transformando em quadrinho adulto, onde em alguns eu falo muito disso, tudo que a gente conversou aqui, com bastante informação aí, e inclusive quero convidar o pessoal, né, que eu estou fazendo uma campanha no financiamento coletivo no Catarse do Ômega, que fecha a trilogia do Aurora e do Caos, então quem se interessar, você pode até o dia 12 de julho colaborar, né? E daí já reserva com uma série de recompensas exclusivas. E mesmo assim, depois, né, que terminar, encerrar a campanha, quem se interessar também é só entrar em contato através das minhas redes sociais, por exemplo, do meu Instagram, mandar uma mensagem que eu passo as informações como você pode receber autografado na sua casa. Fogosi, eu estou vendo aqui que os desenhos são bem detalhados, coloridos, a qualidade do papel é boa também. Vou voltar para cá. Os caos aqui. E isso aqui é voltado para que público? Então, como eu digo, né, é adulto. Muitos pais entram em contato e falam, porque às vezes o pessoal acha que quadrinho é só o infantil, né, a Turma da Mônica. Não. Que é o que eu lia quando eu era criança. Eu também. Mas esses são roteiros de cinema que eu adapto. Então, eu sempre falo para o pai ler primeiro, porque o pai conhece, né, a maturidade do filho. Eu geralmente indico, a partir dos 10 anos, o Aurora, o Caos e o Knock Me Out, e a partir dos 13, o Comunhão e um Outro Dia, mas já tiveram pais que deram todos para filhos de 8 anos, porque falam, o meu filho tem maturidade, e é isso, assim, é um trabalho nacional, mas com qualidade para brigar com o internacional, né? Uhum. E abordando assuntos, por exemplo, esse aí eu abordo uso de droga, dependência química, abuso sexual, lacração, tem uma, né, essa questão da sedução da esquerda, né, tudo isso eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura lá no ano de 2000 com esse texto aí. Então é isso, é tentar usar a arte para passar, né, valores e promover uma reflexão. Claro, né, tem que divertir, tem que emocionar, mas sempre provocando uma reflexão, assim. Uma vez eu estava assistindo um seriado na Netflix que era de um policial que ele era meio que superdotado, um gênio. Ele conseguia desvendar os crimes sempre que os seus parceiros não conseguiam. E lá pelas tantas, lá num dos episódios, ele tem uma filha de 17 anos, a filha dele, com o namoradinho, vai e faz um aborto. Não tem nada a ver com nada. Porque o negócio ali é investigação policial de crimes, assassinatos, sequestros, etc. Mas aí lembrou também o que você falou de normalização. Normal, a garotinha, 17 anos, abortou, 17 anos já tendo filho. Enfim. Vai passando a mensagem, mas ele é policial e ele aceitou, olha aqui, né? Então eu tenho que aceitar também, né? Porque... Tem isso aqui? Esse conteúdo assim de aborto aqui? De aborto não, mas tem como eu falei, né, de uso de droga, tem de abuso, tem. Bom, eu não vou dar spoiler, mas por exemplo, Comunhão, o bicho pega, tem decapitação, tem canibalismo, tem umas coisas aí mas sempre exatamente promovendo uma reflexão do mal e uma redenção, né? Não é nihilista, não emburaca na falta de sentido, né? Então, às vezes, para mostrar o mal, você tem que falar do mal, mas é exatamente como lidar com o mal, enfrentar o mal frente a frente e vencer, superar o mal, entendeu? Então...
A pessoa então que estiver interessada aqui, como é que ela faz? Ela entra no seu Instagram, nas suas redes, ou tem um site específico? Então, até o dia 12 de julho, né, o pessoal pode comprar, eu estou fazendo essa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse, do próximo que eu vou lançar, catarse.me/omegahq, onde, né, além disso, tem camiseta, tem, né, o pessoal pode pagar em até 6 vezes no cartão, tem uma série de combos diferentes, composições, né, com os livros. Pode virar um personagem da história, o que é muito bacana. E depois, quando acabar, né, a campanha, o pessoal pode entrar em contato pelo meu Instagram, pelo perfil do Aurora HQ no Facebook, enfim, as minhas redes sociais, que eu mando para todo mundo pelo correio autografado. Né? Tem um assessor meu que ele vai querer, que ele tem um estilo meio nerd, ele se amarra em quadrinhos, né? Precisa rir não, cara, a gente tá olhando é você mesmo. Mas, Fogosi, obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. Show de bola, porra. Conhecimento de sobra aqui, daria pra gente fazer mais umas 10 horas aí. Então eu recomendo pro pessoal que gostou, para começar a seguir o Fogosi nas redes sociais dele, porque às vezes tem live tua aí que passa de 2 horas, é isso? O que eu faço, né, exatamente, que é difícil a gente pegar, mas eu pego um desses livros, por exemplo, eu vou lendo, destrinchando o livro, né, pro pessoal, pra gente entender exatamente quem é esse grupo aí, essa galera aí que acha que a gente não merece nada e que tudo é deles, entendeu? Que existe, cara, existe. Interessante. Às vezes eu tenho vontade de fazer isso, de ler um livro e passar e abrir. Eu vou, de repente, estudar de fazer igual, sabe? Abre uma live no Instagram e vai comentando lá 2 horas sobre o livro que acabou de ler. Eu sei que às vezes não é para quem quer ver gatinho, né? Quem quer ver gatinho... mas é para o público interessado. Exato. É o que eu falo às vezes, né? Por exemplo, o político de antigamente, quando o cara conseguia reunir na praça 100 pessoas, cara, sucesso político. Hoje em dia a gente liga o celular, 3, 4, 5, 10 mil ao vivo, a live do presidente, tem lá a Jovem Pan que retransmite, Foco no Brasil, o negócio passa de 100 mil com frequência. Sucesso. Se conseguir atingir um número de pessoas interessadas que vão se tornar multiplicadores daquela ideia, com certeza, já matou a pau. Mas antes, Fogosi, se possível, deixar uma mensagem aí na câmera ali que atua, para o pessoal que tem medo do futuro, acha que por vezes é melhor você ser ignorante do que saber de toda essa conspiração globalista. Qual é a mensagem que você deixa para esse tipo de pessoa que tem esse receio? Tem um versículo na Bíblia que diz assim: meu povo padece por falta de conhecimento. Então, a gente tem que conhecer para não ser pego de surpresa, né? Porque, novamente, eles são muito, muito bons estrategistas, eles vão planejando ao longo prazo, vão implementando, mas principalmente a gente tem que ter fé em Deus, confiança e saber que, né, nada abala a nossa fé. Se você realmente estiver seguro em Deus, pode acontecer o que acontecer, que a gente vai estar firmado numa rocha que é inabalável, que é Jesus Cristo. Amém. Fogosi, muito obrigado. E pessoal, aquele clichê, aquela praxe, né? Você que gostou desse bate-papo, a gente sempre pede para você se inscrever no canal. Famoso dar o like, o joinha, vai, tem que falar isso daí mesmo. Porque isso daí é que faz o YouTube entregar para mais e mais pessoas essa conversa que a gente teve e esclarecer o maior número de pessoas possível sobre os perigos do globalismo, dizer que nós não somos terraplanistas, tentam fazer de chacota justamente para destruir aqueles que conhecem esses perigos. Então a gente agradece e até a próxima, porque aqui sempre tem o que o Brasil precisa saber. Um abraço, fiquem com Deus.